Êxodo 3, verso de número 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio da sarça, de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Você sabe que toda vez que Deus fala um nome duas vezes é Deus fazendo uma aliança. Samuel, Samuel. Abraão, Abraão. Toda vez que Deus fala duas vezes, biblicamente é um pacto, é uma aliança, é um convênio que Deus faz com a pessoa. E ele disse: Eis-me aqui, verso 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois, não no início, não no meio, mas no fim, depois vos deixará ir. Capítulo 4, verso de número 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Diga amém. Agora eu quero que você leia aí bem forte, com toda a eloquência, respeitando ponto e vírgula, Romanos 8, e já está aí na tela. Vamos ler do mesmo texto, porque eu acredito que, ainda que seja simples o que eu quero te falar, mas se você compreende tudo isso, vai te fazer ficar nessa semana inspirado a tentar de novo, e até o fim do ano crer que antes que o ano acabe, Deus vai fazer tudo dar certo no fim. Você entende isso aqui? Diga amém. Olha, eu estou falando melhor que você está reagindo, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Verso 28, Romanos 8 diz: 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também gloriou. Que diremos, pois, a estas coisas? Bem forte. Verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Verso 30, e aos que predestinou, a estes também chamou. Essa palavra, ela vai valer muito mais para você, se você lembrar ou assistir a palavra que eu trouxe algumas semanas atrás, quarta-feira, sobre comprometimento. Então, junte essas duas e com certeza você verá muito de como a sua vida precisa de um comprometimento.
e atender ao chamado de Deus. Então hoje vamos falar um pouco sobre chamado, o chamado de Deus na sua vida aí, se você já respondeu a ele ou não. Porque se você respondeu, fique em paz, porque tudo dará certo até o fim, tudo vai cooperar para o seu bem. Porém, olha para mim, não seja ignorante, pare de dizer que tudo vai cooperar para o teu bem, se você está fora do propósito. Só coopera para o bem quando você está fazendo o que Deus chamou você para fazer. E em alguma área eu acredito que você ainda precisa voltar a se virar a Deus e aceitar o chamado de Deus na sua vida. Finalmente. Não olhar, não paquerar, não namorar a ideia. Tem muita gente namorando a ideia de fazer o que Deus chamou para fazer. Mas de fato eu espero que você saia daqui hoje decidido a ir em direção ao chamado de Deus. Diga para alguém do seu lado, porque se você for para o chamado de Deus, diga aí, tudo vai dar certo até o fim, irmão. Diga aí, tudo vai dar certo. Sua casa vai dar certo, suas finanças vão dar certo, sua saúde vai dar certo, tudo vai dar certo. Mas vá para o chamado. Ixi, cadê o glória agora? É fácil, né, meu irmão? Você falar que vai dar certo, é difícil você entender para quem que dá certo. Só dá certo para quem está no chamado, no decreto, no propósito imutável, perfeito, predestinado por Deus. Oremos. Pai, nós pedimos a tua bênção, acima de tudo, Senhor, que a tua palavra ela seja como alimento saudável, traga crescimento. Senhor, eu apenas posso falar, mas o Senhor pode convencer, e eu farei a minha parte, crendo que aquilo que eu posso fazer, Senhor, será feito e com a tua graça, com a melhor qualidade, melhor forma, e Senhor, com toda a tua força, o Senhor fará a tua parte, a parte que te compete, que é gritar no coração de alguém a resposta pelo chamado. E eu te agradeço porque eu sei do resultado que alguém terá a partir de hoje, e tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Traz crescimento depois dessa palavra, em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Tome o seu assento. Carta aos Romanos é uma carta extremamente poderosa, valiosa. Paulo, ele fala aos romanos de um assunto e de uma forma tão clara como ele não fala em Efésios, sobre as heranças que nós temos em Cristo Jesus, o quão belo e formoso é o fato de sermos co-herdeiros. Se somos co-herdeiros, quer dizer que temos direito a uma herança que devemos reivindicar, esperar. Não precisamos, eu não acredito que precisamos ir para o céu para ver o resultado de sermos co-herdeiros com Deus. Eu acredito que devemos ver nesta vida os resultados de sermos co-herdeiros com Cristo. Nessa vida podemos ver a prosperidade de Deus. Nessa vida podemos ver os sinais daquilo que nos espera no céu. E Paulo escreve a carta aos Romanos de uma forma muito especial, e eu já falei tanto sobre isso, eu já falei tanto sobre o capítulo 11, já falei tanto com você sobre o capítulo 9, mas o final do capítulo 8, ele é uma lição para aquelas pessoas que pensam que Deus está trabalhando a favor delas, mas ainda não está, porque elas não estão no centro da vontade de Deus. E uma vez que elas estão no centro da vontade de Deus, Deus trabalha de todas as formas para garantir que até o mal que virá, ele se transformará em bem. Se você entende isso aqui, diga amém. Paulo, ele fala a carta aos Romanos, não em Roma e não tendo passado por Roma. Efésios, depois de 3 anos e meio, Paulo escreve dizendo que ele sabia que na sua partida lobos entrariam no meio do rebanho com falsas doutrinas. Ele escreve depois à igreja na Galácia do Sul, por conta das coisas que ele ouvia passar por lá. A igreja de Corinto, ele ouve de casos de fornicação, de adultério, de incesto que havia na igreja. Irmão, a igreja primitiva era complicada.
Só que ela não era tão diferente da de hoje. A diferença é que hoje, meu irmão, todo mundo na rede social finge que a vida é perfeita e exemplar. Então a gente, quando vê a pessoa na rede social e vê ela no culto, pensa que é um crente exemplar, meu irmão. Porque, ok, não vou continuar aqui, mas tudo bem. Mas nessa época não dava para você esconder. Um erro, quando acontecia, ele vinha público, as pessoas sabiam do teu pecado, as pessoas sabiam de toda a desgraça que você cometeu, e Paulo doutrina a igreja depois da sua passagem por lá. Mas Romanos é diferente. Romanos, Paulo ainda não havia passado por lá, como em Efésios, como em Coríntios. Ele não passa pela igreja, mas ele escreve ainda no desejo de ir para lá. Ele escreve e ele deixa claro: meu desejo era ter convosco. E Paulo é claro: eu ainda não fui ter com vocês, não porque eu não quis, mas porque não me foi permitido, não me foi dado a oportunidade, porque toda vez que eu penso em ir para aí, muitas portas se abrem ao longo do caminho, e porque outras portas se abrem ao longo do caminho, eu fico muito ocupado com elas, e eu não consegui ter tempo para ir até vocês aí. E o desejo dele era ir ter com eles, por uma simples razão: Roma é a capital do maior império do mundo. Quem tem boca vai a Roma. Não é quem tem boca vai para lá por conta da culinária, da comida. Não. É porque bastava você perguntar para que direção é, porque todas as rodovias levavam para Roma. Então quem tem boca, quem sabe perguntar, vai a Roma. Porque se você souber perguntar para que direção que é, eles vão te apontar e vai dizer: vá reto à direita, e indo reto à direita você dava em Roma, indo reto à esquerda você ia dar em Roma, porque todas as vias levavam a Roma. Roma era o epicentro do mundo. Roma era a capital do pensamento dominante, do pensamento ideológico, filosófico. Em Roma estava todos os tipos de estilo de vida, de religião, ainda que o povo fosse um povo politeísta, todos os tipos de religião estavam lá. Então, você ir pregar em Roma era a mesma coisa do que você ir pregar em São Paulo. Falar em São Paulo é falar para o Brasil, falar em Roma é você falar para o mundo. Então, se eu prego o evangelho em Roma, eu prego o evangelho para o mundo. Se eu falo de Cristo em Roma, eu falo de Cristo para o mundo, porque se eu conseguir libertar vidas em Roma, através do poder da palavra, eu vou impactar vidas presas ao longo de todos os cantos do mundo. Então, o desejo dele é ir para Roma, e quando ele finalmente vai em Roma, depois de já ter escrito a sua epístola, ele chega lá num momento complicado, porque ele vai para lá, e no meio do caminho o navio afunda, ele vai nadando até a ilha de Malta, ele sobrevive depois de muito sacrifício, depois ele tem que lutar para sobreviver ao frio, e aí quando ele está tentando sobreviver ao frio, depois de estar molhado, nadando por horas e por horas e por horas, durante a noite toda para sobreviver ao naufrágio, depois de todo esse cansaço físico, ele ainda tem uma serpente que pica nele. Irmão, parece uma sina. O navio afundou, gastou horas nadando, está molhado, está com frio, agora tem que se esquentar para não morrer de pneumonia. Aí quando ele está finalmente se esquentando, uma cobra vem picar ele, e aí depois que ele é picado, as pessoas que estavam ajudando ele a acender a fogueira, os bárbaros, olharam e falaram: é um homicida, olha Deus pesando a mão. Aí as pessoas que estavam ajudando ele a sobreviver começaram a querer andar para trás, e aí depois de toda essa desgraça, ele passa algum tempo ali, depois ele é levado preso de novo, e ele chega em Roma preso, algemado, cansado, abatido, o corpo ferido, o corpo exausto, mentalmente desgastado, mas por dentro feliz, porque finalmente ele conseguiu o que ele queria. Ele não está na melhor das circunstâncias, ele não está no melhor dos estados, ele está de fato, depois de uma série de desgraças, ele está ainda um pouco abalado, mas é por isso que ele disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço rumo àquelas que estão diante de mim. Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso maior milagre vai vir num momento de muita alegria. Eu vou te falar, irmão, que talvez o teu maior milagre às vezes virá no teu momento mais abatido, mais triste, e depende de você decidir
decidir ficar alegre, porque alegria não é um estado em que você se encontra, é o foco que você posiciona. Vou repetir aqui: alegria não é um estado onde você se encontra, é o foco que você posiciona, porque você tem desgraças de um lado, tem motivos bons de outro lado, e é você quem tem que decidir para onde você vai olhar e focar, porque se você olhar só para cá, você vai reclamar: eu estou cansado, eu estou ferido, eu estou angustiado, eu estou abatido. Mas se você olhar por outro lado, você vai falar: pelo menos eu estou aqui, finalmente eu alcancei o que eu queria. É isso que pessoas que alcançam o sucesso não falam. A verdade sobre sucesso, meu irmão, é que quando você alcança o sucesso, você não se sente bem sucedido, porque te custou tanto para chegar lá que você não se sente bem sucedido. Pergunta isso, meu irmão, para quem comprou uma casa, para quem está construindo uma casa. Pergunta isso para quem está construindo uma empresa. Pergunta isso para quem está edificando algo do zero, mas depois de muito ter tentado começar e finalmente conseguiu começar e agora está edificando. Cansa, pesa, custa caro para você ser você. É aquilo que eu falo: se todo mundo soubesse o quão caro custa você ser você, ninguém tinha inveja de quem você é, meu irmão, porque custa tão caro ser você que, se eles soubessem o preço que custa o óleo dentro desse vaso, eles não invejavam. Se eles soubessem os demônios com que você lida, a frustração que você tem que lidar semana após semana, se eles soubessem o tanto que é complicado, eles não invejavam. Mas o que eu quero que você entenda é isso aqui: o que eu quero que você entenda é a razão pela qual você tem que permanecer focado. Eu falei sobre foco semana retrasada, eu falei sobre foco semana passada, e eu vou falar de novo com você sobre foco. Você tem que decidir para onde você vai olhar, se você vai olhar para onde você está ou para como você está. Como você está não é bom, mas onde você está é bom. Veja só, você não está tão disposto como estava antes, você não está tão feliz como você estava antes, mas pelo menos, meu irmão, hoje você está mais longe do que você jamais esteve. Hoje você está mais sábio, hoje você tem mais dinheiro, vou falar aqui até você dar glória, hoje você tem mais capacidade, hoje você tem mais intelecto. Então, como você está é diferente de onde você está, e você tem que ficar feliz por onde você está, porque mesmo estando cansado, veja, eu amo aquela imagem do Ayrton Senna depois de ter corrido, não lembro se foi no GP do Japão, de Osaka, não me lembro, onde ele vai pegar o troféu, ele tenta levantar e a imagem é nítida, ele solta, você vê na feição dele o peso do troféu, mas não o quanto que ele era pesado, o quanto que ele estava cansado nos seus braços, a sua clavícula, as suas juntas, porque ele lutou tanto para chegar ali, que quando ele finalmente chega, ele não consegue desfrutar, mas ao mesmo tempo ele está feliz por dentro, porque ele sabe: pelo menos eu cheguei, antes que eu continue aqui, me ajuda aí a pregar. Pergunta para alguém do seu lado: você consegue olhar o que está dando certo, irmão? Você consegue ou não? Porque se você não conseguir olhar para o que está dando certo, você vai vir dia após dia, domingo após domingo, semana após semana, reclamando que nada está dando certo, mas muita coisa está dando certo na tua vida. O que acontece é o seguinte: custou tão caro para você chegar aí, que agora que você chegou aí, finalmente, agora que você chegou no patamar que você queria chegar, ter o que você queria ter, ser quem você queria ser, isso custou tanto, te drenou tanto, e lá está o homem preso, algemado, indo pregar libertação para o povo. Como é que pode, irmão, você está preso e amarrado e pregar a libertação através da palavra do evangelho? Eu não sei, meu irmão, como te explicar, mas isso é um paradoxo da vida, que se você ainda não entendeu, eu espero que você entenda logo, para você ver o quão frustrante é a vida de uma pessoa chamada. Uma pessoa chamada, você pensa que sempre que ele pregar sobre libertação, ele vai se sentir livre. Às vezes, irmão, você prega de libertação e você está amarrado. Não é que você não prega o que você não vive, é porque você é desafiado a falar mais do que a tua realidade. Todo mundo aqui é desafiado a falar pela fé, e muitas vezes você é desafiado a pregar de uma coisa que você ainda crê que vai receber, não recebeu, mas você vai falar para as pessoas: eu creio que você vai receber, mesmo que você tenha recebido antes de mim. Oh, meu Deus da glória, eu creio que você vai se tornar antes de você se tornar, antes mesmo de eu me tornar. Eu não necessariamente preciso me tornar, ser para que você seja. O fato de eu crer e saber que ele pode fazer, me dá direito, legalidade de pregar e ensinar para você. É por isso que eu falo, tem que parar com essa palhaçada também de não, eu só prego que eu vivo, vivo que eu prego, porque se for para pregar só que vive, meu irmão, eu conheço um monte de gente que só pode pregar problema, porque ele só tem problema na vida dele. Então aquela mensagem dele é uma mensagem depressiva, é uma mensagem angustiante, mas eu preciso às vezes de uma pessoa que consiga pregar para mim dias melhores, consiga pregar com esperança e com alegria, não porque ele está vivendo isso, mas porque ele ainda mantém o foco naquilo que foi predestinado a ele. Ou seja, eu vou falar não do meu momento, mas da minha
predestinação. Eu vou falar, não é do meu presente, eu vou falar do meu futuro, porque eu não sou onde eu estou, eu sou onde eu estarei. Deus, quando me chamou baseado onde eu vou estar, não onde eu estou. Então eu vou pregar com todo fôlego, com toda alegria, porque não está do jeito que eu quero. Diga para alguém do seu lado, mas não vai permanecer assim por muito tempo, é só uma questão de tempo. Daqui a pouquinho Deus vai inverter, daqui a pouquinho Deus vai mudar. Olha para alguém e diga aí, até essa pessoa entender, dá um glória bem alto, diga assim: fala do que vai acontecer, irmão. Para de falar do que está acontecendo, fala do que vai acontecer, fala do que Deus prometeu, fala do que Deus te chamou. Aquilo que você fala, você engrandece, aquilo que você engrandece é aquilo que você se prostra. Quando você entende que maior é o que Deus tem para te dar do que o diabo fez, maior fica a perspicácia, a visão, a percepção que você tem sobre o que Deus está fazendo na tua vida, porque você entende, está difícil agora, mas a minha percepção me faz crer que todas as coisas estão cooperando juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto, de acordo com o seu propósito. Eu estou num momento complicado, mas eu não sou o meu momento complicado, eu sou o meu futuro predestinado. Ok, eu sou lá, não sou aqui, não vou parar por conta daqui, eu vou me alegrar e me esforçar para chegar lá, porque eu sei que aqui é passageiro. Eu falei quarta-feira aqui, líderes de verdade não tomam decisão em momento de crise. Todo homem seja tardio para falar, pronto para ouvir, pronto para receber, porque você tem que estar pronto a fazer tudo, ouvir, aprender, mas você não pode estar pronto para falar na hora que você quer, porque você tem que compreender que a crise é um momento, ela passa, e quando a crise passar, você vai ter que lidar com a consequência do momento, com o que você falou no momento, com o que você fez no momento. Então a pior coisa que você faz é tomar uma decisão no momento, falar algo no momento, porque o momento passa, mas aquilo que você fez, não. E se Paulo falasse, não, eu vou entregar, eu vou desistir, complicado, porque as algemas iam passar, as correntes iam passar, tudo ia passar. E às vezes você toma uma decisão por conta do teu momento, esquecendo que o momento, diga para alguém do seu lado, é passageiro, irmão, é passageiro. Então tem que continuar crendo que eu não sou o meu momento complicado, eu sou o meu futuro predestinado. Olha para alguém do seu lado e diga assim: você não sabe quem eu sou ainda, irmão, você não sabe. Eu não estou vivendo ainda o que Deus me chamou para viver. Então não pense que o que você vê de mim, olha para alguém e diga assim: você não viu a minha melhor versão ainda, irmão, você não viu. Você não viu a versão 2.0, 3.0, 4.0, alguns aí já é quase 5.0, né? Ok, então você não viu ainda, mas eu já vi. E por que eu vi a minha versão melhorada? Porque eu vi o que eu vou me tornar, porque eu vi o que Deus estabeleceu. Eu avanço para lá porque eu sei que Ele me conheceu, Ele me predestinou e Ele me chamou. E porque Ele me chamou, eu vou atender ao chamado, porque o chamado vai me levar para onde Ele disse que me levaria. Você entende isso aqui? Diga amém. 3 coisas aqui eu quero guardar e falar com você, das 5 que Paulo fala. Paulo fala que aqueles que ele conheceu de antemão, dantes, aquele que ele conheceu na eternidade passada, na sua presciência, ele predestinou, e os que predestinou ele chamou, e os que chamou ele justificou, e os que ele justificou ele glorificou. Ou no caso, mais corretamente, ele glorificará o corpo incorruptível corpo corruptível por incorruptível. Mas 3 coisas aqui Paulo fala, e essas 3 coisas você tem que guardar. Paulo fala sobre a presciência de Deus, Paulo fala sobre a predestinação de Deus. Eu sei que alguns de vocês vieram da presbiteriana e a última coisa que você queria ouvir era sobre predestinação. Eu não posso falar para você o que não está na Bíblia. E está na Bíblia, isso é uma doutrina, pontos de vista diferentes, mas eu diria para você que a doutrina da predestinação é a doutrina que mais tranquiliza o teu coração, porque no final das contas você sabe, Deus já sabia de tudo e Deus já havia determinado tudo e está tudo acontecendo na hora certa.
Até mesmo o atraso já estava na vontade de Deus e no desejo de Deus. Se não tivesse, Deus não tinha colocado um peixe grande do lado do barco o tempo todo, para que quando jogassem ele, o peixe... Mas não é maravilha, irmão, como que Deus já tinha preparado tudo, sabendo que aquilo que você fez, você pensava que pegou Deus de surpresa, mas não pegou. E Deus colocou o peixão lá do lado o tempo todo, que era para quando ele cair, engolisse. Não é interessante, irmão, que Deus já tinha preparado a igreja certa, o pastor certo, o lugar certo, o emprego certo, as pessoas certas, para que quando você fosse jogado, você não fosse tragado, mas você fosse salvo. Então ele fala sobre a presciência de Deus, e a presciência de Deus é melhor do que a onisciência de Deus. Porque a onisciência de Deus, Paulo fala, os que dantes conheceu. Em outra versão, os que de antemão conheceu. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas não quer dizer que Ele é apenas onisciente, Ele é presciente. Ele já sabia de tudo antes mesmo que tudo acontecesse. Veja, Deus sabe de tudo hoje, antes que o hoje houvesse. Presciente, conhecimento prévio. Ele disse: antes da tua mãe nascer, eu te vi, eu te conheci. Veja, uma criança, não sei quem já falou para você aquela frase: não, eu te conheço antes de você se conhecer por gente. Em outras palavras, eu conheço você antes que você soubesse que você era gente. Porque uma criança, se você coloca ela na frente do espelho, ela não sabe que é ela, porque ela não tem essa percepção, ela não tem capacidade suficiente para poder reter essa informação e fazer essa soma. Sou eu que estou lá. Então quando alguém vem falar para você: eu te conheço antes que você conhecesse por gente, é porque ele está falando o seguinte: eu te vi no berço, eu te vi pequeno, eu te peguei no colo, antes mesmo que você soubesse que você era você. Só que, veja, Deus é diferente dessas pessoas que falam isso, porque Deus, Ele não pode falar isso. Deus, Ele pode falar mais do que isso. Ele pode falar: eu te conhecia antes que tivesse nascido a sua mãe, antes que existisse a sua avó, antes que existisse a sua bisavó, a sua tetravó, a sua tataravó, antes que houvesse qualquer pessoa na genealogia, antes que houvesse Adão, eu já tinha visto o seu futuro, eu havia predeterminado o seu futuro, e aí eu entraria no tempo para chamar você, para você atender o chamado e viver o que eu predeterminei na eternidade passada, na minha presciência da decisão que você ia tomar. Eu não fiz você tomar a decisão, eu sabia a decisão que você ia tomar, e porque eu sabia a decisão que você ia tomar, eu predestinei, eu criei um caminho para te levar até essa decisão. Então, eu te conhecia desde a eternidade passada. Como? Veja, eu não sei se você sabe, mas uma criança, uma criança que nunca viu a mãe com os olhos, aliás, eu não sei se você já viu, depois procure na internet como que é a visão de uma criança nos 20 primeiros dias, depois de 1 mês, depois de 3 meses, depois de 6 meses. Meu irmão, uma criança, ela enxerga muito pior do que um cachorro enxerga muito melhor que uma criança. Qualquer animal na natureza enxerga melhor do que um bebê. Tudo que o bebê consegue enxergar nos primeiros dias é vultos. Ele não consegue ter a percepção correta. Ele não consegue ver a tonalidade correta da sua cor, os traços que você tem. E ainda assim a criança conhece a voz da mãe, mesmo não sabendo enxergar que é a mãe. Porque a ciência já prova que dentro do ventre o embrião coleta informação, no qual o embrião já conhece a mãe só de ouvir a voz, mesmo que quando ele olhe para a mãe ele não saiba que é a mãe. Então ele olha e não sabe que é a mãe, mas quando ele ouve a voz da mãe ele sabe quem ela é, porque ele se relacionou com ela por muito antes, por muito mais tempo do que o tempo em que ele se relacionou com ela em corpo. Quando ele ainda era uma matéria não pronta, interminada, quando ele ainda estava em formação, ele já tinha um relacionamento prévio, e porque ele já tinha um relacionamento prévio, talvez a mãe cantava para ele, talvez a mãe falava com ele, ou então ele ouvia a voz da mãe falando. Por quê? Porque ele já tinha esse relacionamento. Quando ele entra nesse mundo com o seu corpo pronto, mesmo ele não enxergando e reconhecendo que é a mãe, ele reconhece que é a mãe.
porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguirão a estranhos. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguirão a estranhos, porque quem eu sabia que era meu, quando eu chamar aqui embaixo, ele já vai saber que fui eu que chamei. Porque ainda que ele não lembre de nada do que eu e ele falamos no passado, ele vai saber que em algum lugar na eternidade passada eu chamei ele. E porque eu chamei ele lá, ele vai conseguir reconhecer. Veja, vou te dar um exemplo aqui simples. Eu não sei quem já viu aquele bom, tinha um filme, aí depois tem outro filme, depois fizeram vários filmes, aí depois hoje tem tudo quanto é tipo de filme que fala sobre isso aqui, né? A pessoa, ela bate a cabeça, ou sei lá, sofre um acidente, aí ela perde a memória, e aí do nada a pessoa começa a ter flashes, ela começa a ter vislumbres, ela começa a ter imagens na sua cabeça, ela começa a se lembrar de coisas que ela passou antes, apesar dela não lembrar de tudo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O fato de mim e você não nos lembrarmos que nós nos relacionávamos com Deus antes. Como que eu posso ter me relacionado com Deus? Porque esse é o teu problema. Você não leu a Bíblia, se leu, não entendeu. Você mora num corpo, Ele te colocou num corpo, mas você não é o seu corpo. Você é feito em imagem e semelhança de um Deus que é Espírito. Ele é chamado por Tiago de o Pai dos Espíritos. Então você sempre esteve nele, Ele sempre esteve com você, e por isso que Ele se relacionou com você, porque Ele sempre se relacionou com quem você é. Quando você passou a morar dentro de um corpo, o que a sua mãe fez foi colocar você num corpo, mas Deus se relacionava com você desde a eternidade. Todos nós estávamos nele, e Ele já sabia aqueles que na sua presciência o aceitariam, e aqueles que o aceitariam, Ele já havia os predestinados a serem feitos à imagem do seu Filho. Não é que Deus escolheu você para ser salvo, porque dizer que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem vai para o inferno é tão idiota como você dizer que o meteorologista fez chover. Só porque ele previu que ia chover não quer dizer que ele fez chover. Deus previu que ia acontecer, e porque Ele previu, Ele pegou um guarda-chuva. Ok. Porque Ele sabia que você iria aceitá-lo, Ele preparou o caminho. Quando você chegar em casa você vai entender. Então Deus não decide o teu fim, Deus sabe o teu fim, porque você sabe, Ele sabe previamente qual seria o teu fim. Ele predestina o seu caminho para te levar para o fim. Ele sabia que você iria aceitá-lo, então Ele preparou o lugar onde você ouviria a mensagem, em que momento você ouviria, em que estágio da tua vida você ouviria. Ele preparou a rejeição que você sofreria, Ele preparou tudo que você perderia, tudo que você passou já estava predestinado. Por quê? Porque Ele já tinha te conhecido antes, e porque Ele conhecia você antes, de antemão, porque você estava nele, Ele estava em nós, porque nós estávamos no passado com Ele. Ele já conhecia qual seria a sua capacidade de suportar, de aguentar. Então quando Deus colocou você no tempo e chamou você, Ele chamou você para algo que Ele predestinou, destinou antecipadamente. Ele fez o projeto sem alterar o fim, Ele respeitou o fim que Ele sabia que você ia tomar, mas ainda assim Ele falou: já que você vai tomar esse fim, deixa pelo menos eu te usar no meio. Em outras palavras, já que eu vou dar um exemplo aqui, agora eu vou pegar quem acha que você ou é calvino ou é arminiano. Já que eu sei que Judas vai dizer não, então deixa eu usar Judas pelo menos para poder fazer algo aqui embaixo. Ok. Eu vou usar os meus verbos, porque é complicado, eu não posso me encaixar. Ou você é isso ou aquilo, eu sou bíblico. Ele disse para Faraó: não fui eu que chamei você e coloquei você para me mostrar o meu poder? Então como eu sei qual vai ser o teu fim, eu não vou interferir no teu fim, mas eu vou interferir no meio, porque eu sei o seguinte: o teu fim eu já sei qual que você ia querer, mas para te ajudar a chegar lá, ok, eu vou usar vasos de desonra e vou usar vasos de honra, mas eu não vou mudar o fim. Eu não mudo o fim, eu não elejo quem eu vou salvar, eu elejo quem eu sabia que ia me aceitar. Eu sabia que se eu pregasse para você através de um homem, de uma mulher, você não iria resistir, iria se entregar. Eu sabia, e aqueles que resistiram, eu já sabia que eles iam resistir. Como é que pode um Deus que sabe do fim, respeita o fim, mas muda o meio? Ele cria um projeto no meio. Meu irmão, isso é Deus, isso é Deus. Isso é Deus. Isso aqui chega a arrepiar a gente, porque a gente sabe que é maravilhoso, que nada do que acontece aqui embaixo está fora do controle. É Deus. E Ele te conheceu. Diga bem forte do teu lado, diga assim: Deus te conhece melhor do que ninguém, meu irmão, melhor do que qualquer pessoa. Porque Deus te conhece, Deus sabe o nível de tolerância de dor que você suporta. Deus sabe a tolerância de decepção que você suporta. Deus sabe o nível de angústia que você suporta. Deus nunca deixaria, se você não dá
glória porque você nunca passou por nada, mas quem já passou alguma coisa entende isso aqui. Quando você dizia que não ia dar conta, você deu um pouquinho mais de conta. Por quê? Porque Deus já te conhecia na presciência. Deus já sabia de antemão, antes de você morar num corpo, Deus sabia que você ia dar conta. Aliás, eu vou lhe falar uma coisa que é maravilhosa. O fato dele ter te colocado num corpo é que quando ele te põe num corpo, ele te chama. E aí quando ele te chama, você fica com uma guerra. Por quê? Porque ele chama você e você está dentro de um corpo. E aí entra uma guerra, porque você não tem idade, você não faz aniversário, mas o teu corpo faz aniversário. O teu corpo faz 40 anos, o teu corpo faz 50 anos, mas você não faz aniversário, porque você sempre esteve. Então o teu corpo padece de acordo com as circunstâncias do tempo, de acordo com toda a física quântica, mas você não sofre. Por isso que muitas oh meu Deus, quando Deus te chama, você fica numa guerra. Por quê? Porque o teu espírito quer, mas o teu corpo diz: eu estou velho, eu estou cansado. Mas espera aí, se Deus chamou você, Deus chamou você, Deus não chamou o teu corpo. Por isso que ele falou: Abraão, eu vou fazer de você pai de muitas nações. Eu não estou chamando o teu corpo para ser pai, vai fim do teu corpo, mas eu vou chamar você. Por quê? Porque eu vou fazer você entender, que eu vou te dar uma visão do que eu preparei para você. E quando você entender o que eu preparei para você, você vai olhar para o teu corpo e vai falar: mas eu não aguento, eu não tenho saúde, eu não tenho corpo para isso. Mas aí você tem que lembrar que eu não chamei você corpo, eu chamei você espírito, eu chamei quem você é, não onde você mora. Por isso que eu disse para você: diga ao fraco, sou forte. Porque ainda que o meu corpo diga que eu não vou dar conta, por mais que a janela esteja rangendo, as portas rangendo, tudo esteja trincado, eu preciso passar uma argamassa, lixar, preciso passar uma mão de tinta, por mais que a casa esteja se deteriorando, a quem está dentro da casa ainda está mais vivo, mais fresco. Então você vê aquelas pessoas de 80 anos de idade, que quando você entrega algo na mão dela, ela vai, ela toma vigor. Por quê? Porque o espírito não envelhece, mas o corpo envelhece. Por quê? Isso é importante você entender. Porque quando Deus ia te chamar, quando ele entra no algo chamado tempo, e ele te chama para ser uma mãe, ele te chama para ser um pai, ele te chama para ser um empresário, ele te chama para ser um pregador do evangelho. Quando ele te chama, ele já sabia na presciência dele que você ia entrar num embate. Eu sei que eu fui chamado para isso, mas eu estou velho, perdi muito tempo, não sei se dou conta. Mas é aí onde você tem que entender que quando ele chamou você, ele chamou quem você é, não onde você mora. E se ele chamou quem você é, quer dizer que ele vai dar força para onde você mora. Pega na mão de alguém, irmão, que isso aqui é profético. Receba saúde em nome de Jesus, receba fôlego de vida em nome de Jesus. Eu sei que você pensa que está cansado. Eu estou muito velho para voltar a estudar, eu estou muito velho para me tornar mãe, eu estou muito velho para me tornar pai. Cala a boca, para de dar a boca para o diabo. Você não está velho coisa nenhuma, você está novinho, está fresquinho, está cheio de Deus. Deus te chamou para isso, a essa hora, a essa idade. E Deus já sabia que se você dissesse: diga ao fraco, sou forte, a graça dele ia te dar força. Porque ele chamou quem você é, não onde você mora. E onde você mora é apenas temporário, mas quem você é, ele te conheceu, ele te predestinou, ele te chamou, ele te justificou e ele te glorificará. Então peraí, velho uma vírgula, cansado uma vírgula. O que está cansado é o corpo, mas eu estou com vontade, eu estou cheio. E se eu estiver bem por dentro, por fora é uma consequência. Olha aí para alguém e pergunta para essa pessoa: você está animado ou não, irmão? Você está animado para o que Deus vai fazer ou não? Para de bobagem. Estou cansado. Está cansado é teu corpo não é você. Quem você é de fato? Você está animado, você está disposto para o que Deus vai fazer? Porque vai exigir saúde, vai exigir disposição. E a disposição não é física, porque do teu corpo cuida Deus. Mas se você não cuidar do teu espírito, está mal. Porque o homem que alimenta do espírito, ele será alimentado do espírito e fortalece o homem espiritual. O homem que se alimenta de coisas espirituais. É por isso que não importa o quão cansado você esteja fisicamente, se você ainda tem uma palavra enxertada no seu coração, a palavra vem e fala: sai de casa, põe uma roupa, passa maquiagem, vai para a igreja. Está cansado, mas vai para a igreja. Está cansado, mas vai adorar. Está cansado, mas vai louvar. Está com gripe, mas vai louvar. Está com gripe, mas vai pregar. Vai pregar, vai pregar. Porque eu já chamei quem você é, não chamei onde você está. Eu chamei quem você é, eu não chamei onde você está. E os que dantes conheceu. Não, deixa eu continuar aqui.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Minhas ovelhas seguem minha voz, não seguirão ao estranho. E quando Deus te chama, é igual Moisés na sarça ardente, não tem como você não olhar. O apelo foi feito e você sentiu algo, tem algo me chamando. Tem algo me chamando. E o primeiro sinal de que você sabe que foi chamado é que quando você atende o chamado, o que te deixava alegre não te deixa mais. Os lugares que você frequentava, você mudou. As suas amizades mudaram. Você poderia lá no mundo ter amizades que não fumavam, que não bebiam, gente boa, gente com caráter, mas porque eles não tinham Jesus, mesmo eles se mantendo pessoas boas e exemplares na sua moral, depois que você se converteu, você falou: olha, eu até gosto de você, você é gente boa, você não fuma, você não bebe, mas eu preciso me envolver mais com gente que tem uma luz, gente que tem unção. Por quê? Porque depois que eu atendi o chamado, as amizades que eu tenho, elas mudam, porque o meu gosto por amizades mudam, o gosto pelo meu convívio muda. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia, ler o que eu lia, eu não consigo mais ter a rotina que eu tinha, porque uma vez que eu fui chamado. E aí onde entra o texto? Porque Deus chama Moisés e Moisés só vira o rosto. E um ponto aqui para você pensar: você quer saber o que Deus te chamou para ser? A coisa que te prende a atenção, normalmente é a coisa que Deus chamou você para viver ela. Aquela coisa que você namora, estuda, paquera. Você gosta de criança, você gosta de cuidar de casa, você gosta de números, você gosta de leis, você gosta de português, você gosta, e aquilo te foca, aquilo te chama, te anima, mas de nada adianta enquanto você não entrar no verso 4, e quando Deus viu que Moisés virou, ele já estava lá, mas quando ele viu que ele virou, quando ele viu que ele ia entrar de cabeça, que ele ia se envolver, quando ele parou com esses pensamentos de ser, eu estou pensando nisso, quando ele parou e falou: eu vou, aí Deus faz uma coisa: Moisés, em outras palavras, eu te chamei antes, mas eu vou confirmar quando você se voltar para mim. Em outras palavras, quando você decidir que vai atender o chamado, eu vou te confirmar que a decisão que você tomou é certa. Eu vou te confirmar te chamando pelo nome, fazendo pessoas te ligarem, pessoas falarem: você tem sido uma bênção na minha vida, você tem sido homem e mulher de Deus na minha casa. Porque a coisa mais frustrante que tem na vida de um chamado é ele ser chamado e ficar temendo não ter confirmação de que foi Deus quem chamou ele. Mas quando Moisés vira o corpo e vai em direção a Deus, e Deus chama ele pelo nome, é como se Deus estivesse dizendo para você aqui hoje: quando você decidir atender o meu chamado, em questão de dias eu vou confirmar que você tomou a decisão mais correta da tua vida. A decisão mais correta da tua vida foi atender o meu chamado. Não foi fazer aquela faculdade, não foi fazer o mestrado, não foi fazer o pós-doutorado, não foi fazer o PhD, não. A decisão mais importante da tua vida foi de quando você olhou para o que eu queria te usar, você virou e falou: eis-me aqui, Senhor, eu vou até aí, eu vou estudar mais sobre isso, eu vou voltar a fazer faculdade, eu vou fazer curso teológico, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou aprender mais, eu vou frequentar mais as quartas, eu vou frequentar mais a oração. O Senhor me chamou para ser profeta, eu vou me enfiar na oração, eu vou entender mais os mistérios do Espírito, eu vou entender mais o trabalhar do Espírito. Vocês não têm que aprender mais de homem, mas tem que aprender do Espírito. Então, porque eu disse sim, Senhor, eu me virei, Deus olhou para ele e falou: Moisés, em outras palavras, eu vou te confirmar que você tomou a decisão certa. Mas esse é o ponto que eu quero que você pense nisso comigo rapidinho. Deus, ele confirma para Moisés: Moisés, mas ele confirma através de algo interessante. Uma sarça pegando fogo. Sarça é um arbusto que pega fogo normalmente. É costumeiro de uma sarça pegar fogo no deserto. O que não é normal é pegar fogo e não se consumir, pegar fogo e não virar cinzas. Isso não é normal, porque tudo que pega fogo tem que virar cinzas. Então quando Moisés olha e vê que o que está acontecendo no deserto é normal, mas também não é normal,
Quando você para e vê que no deserto da tua vida você está passando por algo normal, mas também que não é normal. É normal portas se abrirem, não é normal uma porta se abrir desse tamanho. Ó, é normal oportunidades virem, não é normal uma oportunidade desse tamanho vir. É normal números virem, não é normal um número vir nessa quantidade, a essa altura. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você consegue olhar no teu deserto que tem algo que está acontecendo normal, mas que também não é normal, sua única resposta é: só pode ser Deus. Só pode ser Deus o quê? Só pode ser Deus me chamando para isso. Só pode ser Deus me convocando para viver o que Ele predestinou a meu respeito. Olha para alguém, diga aí para alguém, diga para 5 pessoas, nem que você tenha que andar, diga aí: só pode ser Deus, irmão, só pode ser Deus. Só pode ser Deus depois de tanto sinal que Ele te deu. Só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Você não pode ficar pensando que é normal. Ah, é sorte que eu estou tendo. Sorte que nada, rapaz. É Deus tentando chamar a tua atenção e dizendo: eu quero é você, deixa eu usar você, deixa eu fazer minha obra na tua vida. Para de ficar fugindo, eu chamei você e eu vou te dar sinal, porque no meio do deserto da tua vida, no meio da pandemia, eu vou abrir porta onde não tinha porta. No meio da pandemia eu vou fazer gente que não te conhecia te ligar. No meio da pandemia eu vou fazer teu nome crescer e se espalhar pelos lugares. No meio da pandemia eu vou exaltar a tua fé. No meio da pandemia eu vou te dar. No meio da pandemia eu vou te abençoar. No meio da pandemia eu vou começar a edificação. No meio da pandemia eu vou fazer uma transferência. Eu vou te provar como é que na hora do deserto eu consigo fazer algo que é anormal, mas ao mesmo tempo é normal. Só para te provar que sou eu tentando te chamar e falar, sem você entender. Vira para mim, larga a mão de negociar e pedir oração. Eu já te confirmei várias vezes: é você quem eu quero, é você quem eu chamei. E o melhor, eu não te chamei porque eu sabia que você ia dar conta. Não, porque eu sei que você não fala direito, mas eu sei que você é humilde. Eu não te chamei porque tu conhece, eu te chamei porque tu é humilde. Quando eu chamo a tua atenção, tu abaixa a cabeça e fala: sim, Senhor. Eu te chamei para ser uma mãe, para ser um empresário, para ser uma médica, para ser um advogado. Eu te chamei para isso, não porque você tinha intelecto para isso, porque tinha gente que calculava muito mais rápido do que você e não se tornou. Eu te chamei porque na minha presciência eu sabia: quando eu te chamar a atenção, você vai abaixar a cabeça e vai falar: sim, Senhor. E tudo que eu quero não é alguém que saiba. O que eu quero é alguém que dê espaço para mim aprimorar o que você não sabe. Eu quero alguém que traga uma criança para mim e pare de se fingir de gostosa tentando educar o filho, e seja sincero e fala: Senhor, me ensina a criar essa criança, que eu não sei criar essa criança. Para de postura de bancar que você sabe. Eu quero alguém que coloque a igreja e fala: Senhor, me ajuda a pastorear esse rebanho que eu não sei. Senhor, me ajuda a pregar a tua palavra, porque eu conheço a tua palavra, mas não sei pregar a tua palavra. O que eu quero é alguém que venha para mim e fala: olha, eu posso até ter a palavra certa, mas eu não sei falar certo. Mas se eu tiver alguém na minha presciência que eu sei que vai ser humilde. Moisés já era humilde, mas não o suficiente. Vou lhe falar uma coisa que eu não falei de manhã: você pode ser humilde, mas você ainda não é o suficiente. Moisés é humilde porque Moisés é o príncipe do Egito, e lá atrás ele tenta matar um egípcio. Ele mata um egípcio para tentar libertar o seu povo. Ele tenta começar lá atrás o seu chamado. Ele é humilde, ele está abrindo mão da sua posição para ajudar. Só que ele ainda não é humilde o suficiente. Ele ainda não sabe limpar cocô de ovelha. Então eu tenho que, para mim usar o homem que vai libertar 2 milhões, deixa primeiro eu libertar ele do ego dele. Aleluia! E fazer ele entender que ele podia ser bom lá no Egito. Aqui ele é mais um. Você podia ser bom lá no teu consultório, no teu trabalho, na tua firma, na tua empresa, na tua multinacional. Mas aqui, porque eu te chamei para ser... Tem que baixar a cabeça e aprender a falar: sim, Senhor, eis-me aqui, sim, Senhor. E tudo o que eu queria era alguém humilde o bastante para poder dizer para mim: fala que o teu servo te ouve, me ensina porque eu estou disposto. Isso aqui está sendo bom para alguém? Diga um amém bem forte aí. Agora eu vou te dizer uma coisa que eu não falei de manhã, mas vou falar aqui. Veja, Moisés apacentava o rebanho de seu sogro. Ele está com as ovelhas perto dele. Deus chama ele, a conversa é longa, a conversa não é rápido, mas e as ovelhas? Com quem ficaram? Irmão, vou lhe falar uma coisa: eu não posso falar o que não está na Bíblia, mas eu posso deduzir aquilo que não está na Bíblia, porque a Bíblia não fala para onde as ovelhas foram. A Bíblia não fala se elas fugiram, a Bíblia não fala se Deus manteve elas ali enquanto ele falava com ele. Mas eu vou te falar uma coisa
coisa que eu tenho certeza, nenhuma se perdeu. Por quê? Porque eu nunca vi Deus te chamar para fazer algo sem que Deus não cuidasse daquilo que você cuidava antes. Quando você passa a cuidar daquilo que Ele te chamou para cuidar, vou te provar: buscai as coisas dos céus, buscai o reino dos céus, e as demais coisas, tua casa, teu trabalho, lhe serão acrescentadas. Então para de se preocupar com o que você está cuidando, cuida do que eu te chamei para cuidar, que eu cuido das ovelhas. Olha para alguém e diga bem alto aí: cuida do que Deus te chamou para cuidar. E Deus cuida da tua empresa, Deus cuida da tua casa, Deus cuida do teu chamado, Deus cuida da tua carreira, Deus cuida da tua provisão. Você cuida do rebanho, Deus faz o teu nome crescer. Você cuida do teu rebanho, você cuida do que Deus pagou o preço por sangue, Deus cuida daquilo que você pagou milhões para poder ter. Você pagou milhares de reais para ter um diploma. Se você cuidar do que Deus pagou através do sangue dele, Deus cuida para fazer o teu diploma ser chamado. Deus cuida para fazer, porque eu nunca vi Deus chamar você para uma coisa e fazer aquilo que Ele mesmo te deu ser jogado fora. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o sentinela. Então eu nunca vi eu vim pregar com a igreja vazia, ninguém com Covid, e Deus cuidando das minhas ovelhas, e Deus cuidando da minha casa, e Deus cuidando dos meus negócios, e Deus cuidando de tudo, e Deus cuidando de tudo. Porque quando você decide que você vai atender o chamado de Deus, Deus garante: nada do que eu te dei anteriormente eu vou deixar você perder. Não queira saber onde está, mas fique em paz, está cuidando bem, está sendo bem com a minha. Ok. Começa essa negociação. Vai que eu te chamei. Mas o Senhor me chamou. Por que o Senhor não me chamou antes? E pior, se eu for quem eu digo que me enviou. Diga que eu sou te enviou. Tá bom. Tá. Mas eles não vão crer em mim. Vou te ensinar. Vou te ensinar a fazer sinal. Irmão, Deus sempre te ensina no bastidor, para você não errar diante do palco. Veja, é isso que eu não entendo em gente que tem a oportunidade de sentar aos pés do homem de Deus e não calar a boca e ouvir o homem de Deus. Porque tem gente que diante do homem de Deus quer falar com o homem de Deus, quer conversar. Irmão, você tinha que ficar quieto, fechar a boca e pegar migalhas que caem da mesa. Porque você está tendo a oportunidade de no bastidor aprender coisa que é para você não errar no... Eu vejo gente que é convidada, a pessoa está ali numa posição alta, ela está ali e ela quer se enfiar, ela quer falar com... Irmão, em outras palavras, é soldado querendo conversa de general, e tudo que você devia fazer era ficar quieto para aprender, para se tornar um dia, pegando migalhas, como Moisés aprendendo no bastidor, como é que faz para não errar no público. Põe a mão, tira a mão, agora lança a vara, pega a cobra, eu vou te dar sinais, vai que eu já te disse quem eu sou, vai que eu te dei sinais. Mas tem um problema, eu não sei falar direito, eu tenho um problema para falar. Como é que o senhor vai me chamar para pregar? Quando eu pego o microfone para pregar, eu já fico tremendo igual vara verde. Como é que eu vou? Você fala tudo errado, eu tenho um sotaque, eu não falo direito, eu não tenho um português, um vernáculo bonito. Como é que eu vou? Peraí, agora você pegou pesado, Moisés. Agora você pegou pesado. Eu vou te falar uma coisa que vai calar a tua boca, para você parar de discutir comigo, porque eu te chamei. Quem fez a tua boca, rapaz? E quem foi que fez o cego ser cego? Quem foi que fez o surdo ser surdo? Não foi o diabo. Eu quem fiz, porque eu queria que eles fossem do jeito que eles eram, porque do jeito que eles eram, que eles são, eu já sabia na minha presciência que se eles ficassem do jeito que eu queria que eles ficassem, eu ia usar eles para a obra que eu queria usar eles. Perguntaram: quem pegou para que esse homem nascesse assim, o pai e a mãe, ou ele pegou? Jesus disse: nenhum nem outro. Eu que escolhi ele ser cego, eu que escolhi ele ser velho, eu que escolhi ele não falar direito, eu que fiz o cego, eu que fiz o surdo. Olha o que Deus está falando para Moisés. Deus literalmente está falando isso aqui: Moisés, tu está quebrado porque eu te quis quebrado. Quebrado eu te uso mais do que se eu te usasse inteiro. Gaguejando eu te uso mais do que se você não gaguejasse. Eu te uso mais do jeito que você é, porque eu quis você assim. Irmão, olha para alguém e diga bem forte para essa pessoa: até quando você vai ficar dando desculpa para o chamado de Deus? Pergunta aí. Deus já te disse, Deus te quer assim. Então para de graça, você é a pessoa certa para esse chamado, você é a pessoa certa para esse trabalho, você é a pessoa certa para o que Deus te chamou. Eu vou dizer que até você dá um glória, porque eu sei que você está querendo continuar no teu caminho, mas não adianta você querer continuar avançando se você está com a cabeça para trás. Por isso você está tropeçando e está fazendo um
monte de coisa errada. Você quer andar num caminho, mas olhando para outro. Você quer seguir o chamado de Deus, mas não ter coragem. Quando você decidir ter coragem e andar no chamado de Deus, aí você vai ver que você vai andar de fé em fé, de glória em glória, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Antigamente você tropeçava, fazia um monte de negócio errado, investia dinheiro, perdia dinheiro. Mas claro, como é que você quer seguir uma direção olhando para outra? Mas quando você decidir virar, aí você vai comprar a casa certa, vai investir o teu dinheiro no lugar certo, porque eu vou fazer todas as coisas cooperarem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para alguém aí, diga para essa pessoa bem alto, diga assim: você é a pessoa certa para o chamado que Deus te fez. Sim, você é. Para de dizer que você não é. Deus te chamou para isso, porque Deus te fez assim. Deus te fez assim porque vem cá, Marjorie, vem cá, Marjorie, vem cá. Eu não vou chamar quem não é meu. Eu só posso chamar o que é meu. Eu só posso dar ordem no que é meu. E o que é meu, porque é meu, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Eu bagunço, eu mexo na vida, porque é meu. A razão pela qual eu não chamei você é porque você não é minha, mas porque é minha, eu faço o que eu quiser. Por isso que Deus mexeu na tua saúde. Por isso que Deus deixou você ficar assim. Por isso que Deus mexeu na tua infância, mexeu no teu passado. Porque Deus falou: eu sei que você vai ser meu, e quem é meu eu ponho a mão e faço o que eu quiser. Eu fechei a tua mente, eu abri a tua mente, porque eu ponho a mão no que é meu. O que não é meu eu não ponho a mão, mas o que é meu eu bagunço. O que é meu eu abro, o que é meu eu fecho. Olha para alguém e diga assim: para de tentar fugir, você é dele. Antes de você ter se entregado para ele, ele já sabia que você ia se entregar para ele. Por isso que ele bagunçou tua vida. Você tinha um projeto, ele não fez você seguir esse projeto. Você tinha um desejo de uma carreira e não seguiu essa carreira, porque ele não sabia, você ia ser dele. E quem ele já sabe que é dele, ele bagunça a vida. Ele deixa o cego cego, ele deixa o surdo surdo, ele deixa o mudo mudo. Eu faço porque é meu. Porque é meu. Mas eu preciso terminar. Mas para mim terminar, me ajuda aí. Nem que você tenha que andar. Diga bem alto aí para alguém, diga assim: você é de Deus, não tem como você voltar atrás, irmão, não tem. Ele já bagunçou muito a tua vida para você querer voltar atrás agora. Ele já cancelou muito plano teu. Ele não deixou você se tornar o médico que você queria, o enfermeiro, o engenheiro, a modelo. Ele não deixou você ser o que você queria, porque ele já sabia ser. Não é que eu te escolhi. Eu escolhi todos, mas eu sei que só seria meu quem me escolhesse. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu acho que isso aqui é muito para um culto de domingo. Isso aqui devia ir num culto de quarta, mas lá vai. E fica em paz, Moisés, porque eu vou chamar Faraó, mas eu já vou te avisar de antemão, porque eu conheço as coisas antecipadamente. Você vai falar uma vez, e quando ele falar, e quando você falar o que eu te mandei falar, eu vou te enviar lá. Faça o sinal que eu te mandar fazer. Quando você fizer o sinal que eu te ensinei a fazer, falar o que eu te falei para falar, ainda assim ele vai dizer não. E depois ele vai dizer não. Você achou que porque eu te chamei, você ia ouvir sim de primeira? Você está errado, cara. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre como é a vida de quem eu chamo. Na vida de quem anda no meu propósito, a minha promessa é essa: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, quando eu te chamo, eu garanto que não vai dar certo no início, não vai dar certo tudo no meio, mas eu fico tranquilo, porque eu sei que você vai entender como vai ser a tua vida. Até o final vai dar tudo certo. Eu já terminei, mas profetiza aí para alguém do seu lado: até o final vai dar tudo certo. Antes de acabar vai ter dado tudo certo. O sinal de que foi Deus quem te chamou para isso. Não é porque está dando certo agora,
mas é porque mesmo que está dando errado agora, está dando certo para o teu lado. Não deu certo agora, mas o que não deu certo te fez ficar mais crente, te fez temer mais a Deus. Você tentou 2, 3 vezes, ao invés de entrar em depressão, você ficou mais cheio de Deus, você ficou com mais fé em Deus. Então peraí, mesmo tendo dando errado lá atrás, tudo que deu errado lá atrás está trabalhando juntamente, corporativamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Levanta a mão, pega essa palavra, fica em paz, porque Deus mandou te dizer: antes do ano acabar, eu vou virar tua vida, porque até o final vai dar tudo certo. Até o final vai dar tudo certo. Até 31 de dezembro vai dar tudo certo. Levanta a mão e dá glória e fala em língua estranha. Faz algo aí, porque até o final vai dar tudo certo. Até o final vai dar tudo certo. Se não deu, porque não chegou ao final, mas fica em paz, até o final vai dar certo. Se você persistir no projeto, se você persistir no propósito, eu vou garantir que tudo vai cooperar para o teu bem. Faraó vai dizer não uma vez, ele vai dizer não 2 vezes, ele vai dizer não 3 vezes, ele vai dizer não a 4ª vez, ele vai dizer não a 5ª vez, Faraó vai dizer não a 6ª vez, Faraó vai dizer não a 7ª vez, Faraó vai dizer não a 8ª vez, Faraó não vai dizer não a 9ª vez. Mas fica em paz, Moisés, da 10ª vez não passa, do 10º ano não passa, levanta a mão e dê glória. Deus está dizendo para alguém que está 10 anos sem algo: do 10º não passa, do 10º não passa, do 10º não passa. Fala em língua, faz algo, finge que é com você que Deus está falando. Deus está dizendo: vai dormir em paz. Você já tentou 1, já tentou 2, mas se você sabe que foi eu que te chamei para isso, na 10ª vez vai dar certo. Até outubro vai acontecer, até outubro chega, até outubro vem, até outubro Deus abre, até outubro acaba. Dá glória, faz algo. Deus está tranquilizando teu coração. Fica em paz. Eu te chamei para eu te chamei para isso. Deus está dizendo para alguém: vai dormir o teu coração. Você veio para cá chorando, até o 10 não passa, do 10 não passa, outubro vai entrar, até o final de outubro vem, não vai passar. É para alguém essa palavra: não vai passar outubro. Você vai testemunhar essa mensagem: não vai passar outubro, não vai parar. E aí? Lá está você, e você vai fazer um bolo, e você põe ovos, leite, farinha, extrato de baunilha, fermento e ovos, e você coloca tudo na bancada da cozinha, e você olha para ele e fala: quando tudo isso aqui trabalhar juntamente, disso aqui vai vir um bolo. Porque eu, na minha presciência, já sei que isso aqui vai virar um bolo. E porque eu sei que isso aqui vai virar um bolo, eu vou fazer isso aqui virar um bolo. Então deixa eu começar a misturar tudo, porque não vai virar um bolo só porque eu coloquei em ordem. Vai virar um bolo quando eu criar uma bagunça e misturar tudo. E você não está entendendo o que está acontecendo. Cadê o ovo? Já não está mais aqui. Cadê a farinha? Não está mais aqui. Cadê fulano? Já foi. Cadê Beltrão? Nem sei mais. Mas está uma bagunça. Peraí. O que está acontecendo? Não, é que Deus está misturando. E Deus está fazendo todas as coisas cooperarem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vem uma palavra boa para você. Não adianta você estar vendo Deus misturar se você não deixa Deus passar pelo fogo. Olha para alguém aí, diga para essa pessoa bem alto: deixa Deus passar pelo fogo, irmão. Deixa Deus passar pelo fogo. Alguns aqui é o fogo da prova, mas alguns aqui você está precisando de uma boa dosagem do Espírito Santo. Você está precisando ser avivado. Você está precisando passar pelo fogo, porque somente quando entra pelo fogo, somente quando vai para o fogo, é quando você começa a ver crescimento, quando você começa a ver a inflar, quando você começa a ver subir,
subir o que Deus já havia projetado para subir antes de passar pelo fogo. Vou te falar que até você entender, enquanto você não continuar melhorando o teu glória, enquanto você não mudar a tua forma de adorar, enquanto você não mudar a tua forma de louvar a Deus, enquanto não tiver um fogo aí que nunca teve, Deus nunca vai fazer subir o que Ele predestinou para subir. É por isso que Deus deixou doer mais um pouquinho a batida, que era para ver se você entendia que quando você estivesse pronto, você ia falar: Deus, agora manda o fogo, manda o fogo, porque se o Senhor mandar o fogo, tudo aquilo que aconteceu antes vai cooperar para o bem, vai crescer. E eu vou falar para alguém aqui: hoje já é dia que começa alguém a subir, alguém a crescer, alguém a levar a sua fé, a elevar a sua vida. Meu Deus, ah, beleza, irmão. A beleza. A beleza é que quando você põe no fogo, você olha do lado de fora e você consegue ver resultado. Você não tem que arrancar ele. Você vê enquanto ele está subindo. Uma mulher antigamente só sabia que estava grávida depois do terceiro, do quarto, quinto mês, quando crescesse a barriga. Hoje você sabe que está antes de ver, porque você não precisa ver aqui para saber que tem algo acontecendo aqui. Ok. Às vezes você tem que falar: Senhor, eu sei que está acontecendo, porque o Senhor está me mudando tanto. O Senhor está me fazendo a ficar tão mais sedento e faminto de Ti, que eu posso não estar vendo fora, eu já vejo transformação por dentro. Quem aqui já tem sentido transformação por dentro? Por um minuto aí, levanta a mão e adora. Faz alguma coisa. Não vai com 10 segundos não. Faz alguma coisa, agradece a Deus. Agradece a Deus. Agradece a Deus, porque Deus quer que você mesmo avalie o teu crescimento. Você sabe que você já está melhor por dentro, então fica em paz. Vai começar a surtir efeito por fora. Vai começar a vir. Agradece a Deus, porque Deus tem falado mais com você de noite nos últimos dias do que Ele falou nos últimos anos. Ele tem falado mais com você no teu coração durante os dias do que Ele jamais falou em anos indo para a igreja. E isso é sinal de que Deus já viu que você se virou para o chamado, e Ele agora está te mostrando: eu vou te trazer o crescimento, mas eu estou mudando você por dentro, para depois fazer você crescer por fora. Antes de você trazer muitos, eu vou fazer você ficar melhor. E os que dantes conheceu, a estes predestinou. Deus tinha preparado toda a decepção, toda a perda, tudo que você perdeu já havia sido predestinado por Deus. Mesmo que você se arrependa de ter entrado no barco e ter ido embora, Deus já tinha colocado um peixe grande do lado, para que quando você fosse jogado, Ele já te pegasse na hora. Ou seja, Deus já é por isso que você não tem que ter medo de ouvir sobre a predestinação, porque ela é tão simples. Deus na eternidade, Ele já colocou os ponteiros no lugar certo. E Ele falou: pare de ficar pensando que você está atrasado. Você não teria outro jeito, porque eu te conhecia. Eu te conheci. Eu sabia que você nascendo naquele lugar, filho de tal pessoa, eu sabia que você só ia aprender depois de um tempo. Então, antes de você entrar em depressão e achar que você está atrasado, peraí, lembra que eu já te conhecia.
Eu já sabia que eu ia ter que te levar por esse caminho para te fazer chegar aqui. Eu poderia ter feito mais rápido, claro, mas porque eu conhecia e sabia que você ia demorar para se humilhar e querer aprender, mas eu sabia que havia potencial para humildade aí. Como eu precisei crescer, aumentar o potencial de humildade, eu fiz você dar uma volta, uma volta. Eu não deixei nada ficar perdido. Olha para alguém, diga para essa pessoa, até essa pessoa sentir Deus falando com ela, diga: nada do que você passou foi em vão, irmão. Põe a mão em alguém aí, faz uma oração por essa pessoa de libertação. Oração de libertação do que? Deus, livra essa alma de todo espírito de depressão, de infelicidade. Faz essa pessoa entender que valeu a pena, a volta foi dada e não vai passar do 10, não vai passar. Moisés, fica em paz, até a 10ª praga eu solto. Oh, meu Deus. Então Deus precisou dar uma volta. Sabe, a gente fala não perde tempo, mas não é interessante que até o tempo perdido já estava já no conhecimento de Deus. Deus sabia: eu vou ter que dar uma volta por 40 anos. Flores são o melhor tipo de pessoa, mas são a melhor referência para a pessoa, porque cada flor desbota em um tempo diferente. Da mesma forma, cada pessoa alcança o apogeu do amadurecimento em um tempo diferente. A galinha, ela bota os ovos na mesma época, mas cada um choca em épocas diferentes. Beleza da vida é você entender que para você parece que está demorado, mas para Deus está dentro da hora. Eu preparei 2022 para ser 2022. Eu não estou tirando a consciência do erro da tua cabeça. Eu estou só te fazendo entender que Deus é tão perfeito na sua sabedoria, que Ele já sabia que o teu erro ia cooperar. E o que você viveu em 2022 não foi a culpa do que você fez em 2021, 2020. Porque se Deus quisesse ter te feito evitar aquilo, Deus teria feito. Deus teria feito. Mas Ele ainda é tão soberano e tudo está tão no controle da sua mão. Essa palavra é para alguém que vai sair daqui e vai dizer sim para o chamado de Deus. Deus te chamou. Eu não acredito que Deus chamou todos para se casarem. Eu acredito que alguns foram chamados para viver para Deus. Eu não acredito que todos foram chamados para ser pai, para ser mãe. Eu não acredito que todos... Não acredito. Mas eu acredito que aquilo que prende a tua atenção e aquilo que Deus já confirmou quando você virou, e Deus te deu um sinal, 2 sinais, eu creio que tudo isso prova de que esse é o teu chamado. Alguns aqui, o chamado de Deus na tua vida é para você servi-lo com a sua carreira, servi-lo com a sua influência. Para outros aqui, o chamado de Deus nesse instante é que você também entre numa fase profissional que você nunca entrou antes, porque você já tem servido a Deus, e Deus prometeu aumentar a prosperidade na tua vida, e Deus tem te chamado para um negócio novo, e você tem relutado, mas toda vez que você vê aquilo te atrai, aquilo te chama, aquilo faz você... Veja, eu tive uma experiência maravilhosa alguns meses atrás. Eu estava numa reunião e Deus tomou, e devia ter brincando umas 1000 pessoas no lugar. Acho que não, Bruno estava. E Deus tomou um irmão em profecia. Mas aquela profecia, eu estava de cabeça baixa. Foi uma profecia tão estranha para quem estava no altar de pé, que eu falei: isso aí não é para ele não, isso aí está parecendo que é para mim. Quando eu levantei o meu olho, Deus sabe isso, eu falo isso pela vida dos meus filhos. Era como se eu tivesse visto uma nuvem, uma neblina tão grande que eu não conseguia ver com nitidez o rosto de quem estava à minha frente. Eu falava: isso é para mim. E é interessante, quando a profecia acabou,
Parece que como se tivesse escamas caído dos meus olhos. E Deus tinha falado para mim aquele dia: você não pediu para mim confirmar porque eu te chamei? Eu falei no meio de muitos, mas só você sabia que era para você que eu estava falando, não para quem estava em pé. Porque só você conseguiu ver o que ninguém mais viu. E da mesma forma, eu termino, eu quero orar por todos vocês aqui, por todas as casas, por todas as famílias. Mas Deus, Ele já tem te mostrado o que Deus quer fazer. Eu ainda acredito que tem coisas que Deus vai te mostrar ao longo do caminho, mas Ele já te mostrou o fim. Deus já te mostrou aonde Ele quer te usar. Deus já te mostrou que Ele te chamou para ser esposa de quem você é, marido de quem você é. Irmã, não tinha outra pessoa para estar nessa casa melhor do que você, porque Deus já te conhecia e sabia que você dava conta. Não tinha pessoa melhor para estar nessa carreira do que você, porque na presciência de Deus, Deus já sabia que só você tinha humildade o suficiente para se humilhar e querer, porque as outras iam mancar de gostosona, gostosão, iam mancar que está tudo dando certo. Deus sabia que só você, do meio de muitos, ia ter a humildade de falar: Senhor, de nada sei, nada tenho, nada posso, mas Tu sabes tudo, Tu podes tudo. Fala que o Teu servo te ouve, me ensina a fazer esse negócio dar certo, me ensina. Eu te chamei não porque você sabia fazer dar certo, mas porque você ia reconhecer que você não sabia, e você ia criar espaço para mim entrar e falar: agora deixa que eu vou te ensinar como é que faz. Essa palavra, meu irmão, se ela não fala teu coração, eu não sei que palavra outra falaria. Tem dias e dias, e hoje para mim foi o dia de Deus falar para você: até quando você vai demorar para responder o chamado que eu fiz na tua vida? Até quando? Tudo que você precisa, eu já coloquei à tua disposição. De 100% dos homens na Bíblia que foram chamados por Deus, 100% deles em algum momento falaram: Senhor, eu não sei se eu consigo, e deram desculpas: a minha idade, os meus negócios, a minha vida. Mas Deus sempre garante que você vai entender que tudo que Ele te deu, Ele não te deu para ser a tua prioridade. Deus criou uma estrutura para que você tivesse condição de dar prioridade para o que deve ser a prioridade. Ok. É que você ainda não entendeu o que é você trabalhar no Espírito. Quando você trabalha na dependência do Espírito, com menos tempo você faz mais do que você faria se dedicando 100% àquilo. Eu não consigo te explicar isso, a não ser fazer você entender. Quando você vive para Deus, o tempo que você gastava no seu trabalho, em outras coisas, preso com os negócios da vida, você não produziu com muito mais tempo o tanto que você produziria dando aquele pouco de tempo, mas com mais sabedoria, com mais diligência. Veja, meu irmão, o Espírito Santo tem que entrar em algum lugar na tua vida para te mostrar que Ele é o dono do tempo e Ele redime o tempo. E Ele faz o teu negócio prosperar em 10 meses, o que não prosperou em 10 anos, se você se dedicar integralmente a mim por 10 meses. Eu não posso querer falar para você que Deus vai te dar sinais disso, porque isso é só você fazendo. Eu não consigo te provar como é que Deus é capaz de fazer você. Veja, por que eu estou falando isso aqui? Porque tem gente que Deus chamou para o ministério, e veja, ninguém que milita a boa fé se embaraça com os negócios dessa vida. Não quer dizer que ele não tem, quer dizer o seguinte: que se Deus chamou para lutar o bom combate, Ele garante que se você for humilde, Ele vai te ensinar a não ficar embaraçado com os negócios dessa vida. Ele vai te ensinar a administrar o seu tempo. Eu ia pregar essa mensagem na quarta, eu falei: Deus não me deixou pregar na quarta, eu vou pregar domingo, não sei porquê. Mas Deus sabe, sabe,
Tudo que você precisa hoje resume-se em uma palavra: coragem. Coragem para entender, Deus nunca te chamaria para algo se Ele não tivesse te conhecido antes e preparado o caminho. Porque o fato dele ter te chamado é porque Ele está dizendo: vem, porque já está tudo pronto. Só falta você ficar pronto. Olha para alguém e diga para essa pessoa: já está tudo pronto, irmão, está tudo pronto. Deus já preparou tudo para ti. Deus já preparou tudo para poder te abençoar mais, te prosperar mais. Mas Ele precisa que você diga: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, usa o meu ventre, usa a minha mente, usa as minhas mãos, usa os meus dons, usa tudo que eu tenho. Deixe-me devolver, não é um pouquinho, é tudo para ti, porque até hoje o Senhor me deu. A partir de hoje eu entendi que tudo que o Senhor deu foi para que eu a esse momento entendesse que Deus, o Senhor está me chamando para me devolver e entender que melhor é o final de todas as coisas do que o início delas. E ninguém que abrir mão de casas, de pai, de mãe, de irmãos e de irmãs nesta vida, eu ficarei deixando essa pessoa de mão beijada ao Deus dará. Pelo contrário, eu darei nesta vida 100 vezes mais, vírgula, e no século vindouro vida eterna. Para cada dinheiro que você abrir, eu vou te dar 100 vezes mais. Se você abrir mão do teu tempo lá para estar aqui, eu vou te dar 100 vezes mais produtividade. Eu vou te dar. Para de ficar dando glória se você não vai entrar de cabeça. Dá glória se você está decidido a entrar de cabeça. Se é para alguém, levanta a mão e dá glória, porque alguém aqui vai tomar coragem. Alguém aqui não vai mais perder tempo. Você vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou mergulhar de cabeça no chamado, de cabeça. Eu vou me tornar o homem que o Senhor quer que eu me torne. Eu vou me tornar a mulher que o Senhor sonhou para mim me tornar. Porque tudo que o Senhor fez até hoje, o Senhor me preparou para essa hora dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu quiser. Agora, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino. Sabe por quê? Porque quando Deus te chama para algo, a pior coisa é você ficar lembrando Deus na oração. Olha que eu abri mão, cala a boca e fecha a boca. Você sabe que vai valer a pena, sabe? Fica olhando para frente. Você sabe que vai vir a recompensa? Fecha a boca e olha para frente. Olha para alguém e diga assim: você está proibido de jogar na cara de Deus o que você abriu mão, viu, irmão? Para de graça. Por que você não diz isso aí agora? Fala aí. Você está proibido de jogar na cara de Deus. Deus nunca jogou na tua cara o que Ele fez por você. Se Deus quiser jogar na tua cara, Ele levantava um profeta, Ele colocava o dedo na tua fuça e falava: olha de onde eu te tirei, olha o que eu fiz. Mas Deus não fez isso até hoje. Porque Deus sabia. Porque eu quero que na hora que você me atender o chamado, quando você abrir mão do arado, não olha para trás não. Fica olhando, dizendo: vai valer a pena. Tudo que eu abri mão vai valer a pena. Cada vírgula, cada momento. Eu vou continuar com as minhas responsabilidades, mas a partir de hoje a minha prioridade é o meu chamado. Tudo vai cooperar para o meu chamado. Tudo vai cooperar para a minha vida. Tudo vai cooperar para... Fique em pé, irmão, que eu já devia ter acabado já, mas...